A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos para a aula de número 30. Nós vamos falar de Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 17, porque na última aula nós terminamos de falar do versículo 16. Então, a partir do versículo 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, os retos guardam as suas decisões, porque quando nós falamos de caminho, nós estamos falando a respeito de decisões. Todos os dias, quando acordamos e temos uma nova jornada, estamos com nova oportunidade de tomar decisões. Você decide como você acorda. Se você vai dar lugar à tristeza, se você vai dar lugar ao abatimento, ou se você vai dizer para si mesmo: hoje é um grande dia. Hoje é um dia de conquista. Hoje é um dia de progresso. É um dia de derrotar esse sentimento de fracasso. É o dia em que eu decido respirar 3 vezes, acordar e olhar para o céu e dizer: hoje eu sou mais forte do que ontem e a partir de hoje, até o fim da minha vida, eu me comprometo a ser todos os dias 1% melhor, até eu conseguir mudar a minha trajetória. Uma maratona começa com uma começa com uma pegada, começa com o primeiro passo. Por pior que você possa pensar que você está hoje, se você todo dia disser para você mesmo: hoje eu decido ser vitorioso, eu decido ser uma pessoa bem-sucedida, e você disser isso em voz alta para você mesmo, você começa a mudar a sua história. É você que decide qual é o caminho que você vai seguir. Os retos decidem seguir por um bom caminho. Os retos decidem que não vão se deixar abater. Os retos decidem que vão fazer cada dia melhor e que decidem que vão colocar bons projetos para si mesmos. Está ruim o seu trabalho? Você não tem que ficar nesse lugar pelo resto da vida. Acorde com uma esperança. Envie currículos para novas empresas. Diga para Deus: Senhor, eu quero uma nova colocação. Eu não suporto mais esse ambiente. Eu não quero mais estar aqui. E tenha uma esperança. Comece a procurar no seu telefone celular, pela internet, novas empresas. Comece a pesquisar outros setores de trabalho e comece a pensar e a se imaginar trabalhando no setor em que você gostou, em que agradou a você. Fazer esse exercício de mentalizar e imaginar-se estando em um novo lugar, enviando o currículo, vai mudar a sua trajetória. Quando ele fala o alto caminho dos retos é desviar-se do mal é todo tipo de mal, todo tipo de coisa ruim para a sua vida. Então, acordar e derrotar a tristeza e o sentimento de fracasso e de impotência é desviar-se desse mal. Acordar e enviar o currículo para um novo local de trabalho é desviar-se do mal de você ficar o resto da sua vida insatisfeito, carregando tristeza e infelicidade. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. Mude a forma como você fala com o seu esposo, com a sua esposa e com os seus filhos.
comece a tratá-los com amor. Na última aula, nós falamos sobre misericórdia e justiça, que a misericórdia e a justiça purificam a iniquidade. Então, nós falamos ali que agir recebendo o outro na sua miséria com o nosso coração faz com que o outro mude. Agindo com verdade, ocorre mudança na vida das pessoas. Então, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Guarde o seu caminho. Quando você respira fundo pela manhã e decide que eu vou ser, a partir de hoje até o fim da vida, 1% melhor em todas as áreas, você está guardando o seu caminho. Você está dizendo, o meu caminho vai ser melhor. E quando você guarda o seu caminho, você preserva a sua alma. Não olhe para um futuro muito distante. O seu caminho tem 24 horas. Você acordou e você tem o caminho para percorrer até hoje de noite. Em cada segundo, em cada minuto, em cada momento, faça do seu caminho o melhor caminho hoje. Amanhã, você repete o processo. Você faz o melhor caminho para amanhã. E você repetindo todos os dias o melhor caminho e o compromisso de o ser 1% melhor todos os dias, você vai chegar daqui a um ano e você vai estar 365% melhor. Você vai ter crescido todo dia, todo dia, todo dia. Então, veja que você potencializa o seu caminho para uma alma feliz quando você se compromete a cuidar do seu caminho. Não cuide do caminho das outras pessoas. Tem pessoas que gastam o tempo nas redes sociais vendo fotos de Instagram de outras pessoas. Muitas vezes perde tempo com conversas sobre a vida de outras pessoas. Se você está com 30 minutos desocupado, ocupe-se para fazer uma caminhada se você não incluiu uma prática esportiva na sua vida. Se você tem 30 minutos, veja uma receita que você pode trabalhar para melhorar a sua alimentação. Se você tem 30 minutos, use esses 30 minutos para fazer uma oração pela sua vida. Primeiro você precisa amar a você mesmo para que você possa amar o próximo. Coloque um papel e uma caneta, anote quais os setores da sua vida que precisam ser melhorados. Coloque como compromisso não falar a respeito de ninguém. O Salmos 15 fala que aquele que fala difamando o próximo, ou aquele que ouve a difamação do próximo da boca de outra pessoa e aceita ficar ali naquele ambiente, ouvindo outras pessoas falando mal de outros, está longe de Deus. Para ficar perto de Deus é necessário não difamar com a língua e não aceitar afronta contra o próximo. Então, são recomendações que o Salmos 15 apresenta. Veja depois o Salmos 15, ali os 10 passos para estar com a presença de Deus. Verso 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ser orgulhoso é a pior de todas as coisas que pode estar na vida de alguém. O orgulhoso, ele pode manifestar soberba, arrogância, altivez, prepotência, são formas de orgulho. Então a soberba é aquele que se acha superior em relação aos outros, aquele que olha para si e pensa: como eu sou excelente, bom, melhor do que os outros. Quem age assim não consegue ver o outro como seu igual, não consegue respeitar o trabalho do outro, não consegue respeitar os esforços e a qualidade do serviço que o outro desempenha, que o outro realiza. Aquele que carrega a soberba sempre
enaltece as suas próprias obras e diminui, deprecia o trabalho das outras pessoas. Ninguém gosta de ter o seu trabalho depreciado, diminuído, menos desvalorizado, avaliado como se fosse inferior ou menor. Sempre que você age com soberba, você afasta as pessoas, você diminui o seu círculo de amigos. Ou quando você se reúne com outros soberbos para falar a respeito das glórias que vocês carregam, vocês trazem um ambiente que só leva para a decadência, porque um soberbo vai contando para o outro que essa é a forma correta de fazer as coisas e vocês vão se validando esse comportamento. Não valide esse comportamento, procurando pessoas que sejam soberbas para que você diga que você está correto. Reconheça que fazer o que você tem feito quando você age com prepotência, com arrogância, com soberba, com altivez, faz com que o outro se sinta mal. E isso serve apenas para o seu próprio mal, porque você vai gerar afastamento de pessoas e isso gera a sua queda. Todo orgulhoso acaba sendo derrubado em algum momento. Pode, durante um tempo, conseguir avançar, prosperar, construir até mesmo um império. Mas chega um momento em que a situação não se sustenta, em que as pessoas não suportam mais a sua liderança. Existem chefes superiores que são soberbos e são pessoas que normalmente trazem uma alta rotatividade da equipe de trabalho. Se você é dono de negócio, procure avaliar se os líderes que você tem contratado são pessoas soberbas. Se você contrata um soberbo, por melhor que ele seja tecnicamente, ele vai gerar um problema de relacionamento. Se você é soberbo, dificilmente você vai conseguir se manter em um trabalho por muito tempo, porque a divisão que você gera vai fazer com que os gestores logo percebam que essa situação de relacionamento interpessoal não vai bem e a dispensa será certa. Então, ter humildade, ter a capacidade de valorizar o trabalho que é feito pelo outro, de valorizar os seus familiares também, porque a soberba traz divórcios. A soberba traz rompimento de relacionamentos entre pais e filhos. A soberba faz muitos filhos caírem em drogadição e em situações de risco. Então, a soberba tem de ser trabalhada, tem de ser tratada para que você possa ser um bom pai, uma boa mãe, um bom gestor, um bom colega de trabalho, um bom integrante da sua comunidade religiosa. É muito importante trabalhar a questão da soberba e da altivez para que você possa fazer a diferença para o bem no meio em que você vive. Verso 19: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Veja que o versículo 19 ele prossegue com a ideia de que ficar perto dos soberbos não é bom, porque o soberbo pode até ter conseguido muito dinheiro, muito sucesso, que representa aqui o despojo, de o trabalho que o soberbo realizou trouxe muitos lucros, mas quando você continua vivendo com os soberbos, você valida aquele modelo de comportamento. Então, reforçar a soberba é algo ruim. Por isso, 19 fala que é melhor você ser humilde de espírito com os mansos. Por quê? Porque quando você é humilde de espírito e você frequenta um ambiente
onde estão os mansos são aqueles que conquistam os seus objetivos, avançam, mas com paz, com tranquilidade. Então é melhor que você consiga os seus resultados com paz, com harmonia, com amizade, com fidelidade, com um crescimento conjunto, onde todas as pessoas saem beneficiadas, do que você viver obtendo o progresso com os soberbos, onde existe arrogância, onde existe destruição de pessoas, porque onde existe um soberbo que prevaleceu e venceu, existem pessoas que foram humilhadas, que foram desprezadas, que tiveram os seus serviços e os seus trabalhos colocados em uma condição negativa. Onde existe soberbo, existe alguém que foi ali diminuído, reduzido. E um crescimento com a diminuição do outro, sem a apresentação de uma avaliação crítica que permita que o outro também cresça, porque o outro pode ter errado, o outro pode ter falhado, mas é necessário que esse outro que falhou e que errou tenha a chance de ter o seu crescimento. Não há necessidade de se agir com soberba, com arrogância. Então é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. É claro que essa é a orientação de Provérbios. Existem pessoas na prática, no dia a dia, na realidade, que preferem o despojo com os soberbos. Os soberbos vão continuar existindo na terra, eles vão continuar agindo com as suas práticas destrutivas, diminuindo, corrompendo, derrubando os outros, mas o que esse versículo 19 nos ensina é: preste atenção no ambiente em que você está. Se você percebe que existem soberbos, então você já sabe o que te espera. Se você está em uma empresa e você percebe que o chefe, o líder, o dono é soberbo, você já precisa se preparar para enviar os currículos para outro lugar. Você precisa estar pronto emocionalmente para lidar com essa pessoa, enquanto você precisa estar nesse lugar. Então, o versículo, ele traz ele está aqui não à toa. Está aqui para mostrar que existem pessoas soberbas e que você tem que aprender a lidar com isso. E se você tem a opção de escolher entre estar com os humildes e com os soberbos, é melhor você decidir estar com aquelas pessoas que são humildes e que se preocupam com o seu crescimento, que se preocupam com o seu desenvolvimento, que se preocupam realmente com você. Porque você pode até ter um crescimento menor com aquela pessoa que é humilde do que você teria com aquele que é soberbo, mas você terá mais paz de espírito. Existem momentos na carreira em que trabalhar com uma pessoa que é considerada muito boa, mas que é muito arrogante, vai ser importante para você. Nesse caso, é você que deve avaliar. Tem muitas pessoas, como por exemplo naquele filme que fala O Diabo Veste Prada. Naquele filme existem duas personagens e uma das personagens interpreta uma pessoa da moda que é muito reconhecida e uma outra personagem que é mais jovem interpreta uma assistente. Todas as pessoas querem trabalhar para essa consultora de moda que é muito reconhecida, mas essa consultora de moda é soberba, é arrogante, é orgulhosa, é insuportável como chefe. E essa jovem que está no começo da carreira faz de tudo para conseguir trabalhar como assistente dessa consultora de moda. Ela consegue se tornar
a assistente dessa consultora de moda e ela tem que fazer muito esforço para suportar toda a arrogância, toda a soberba, todo o orgulho dessa mulher. Mas essa jovem aceita trabalhar por algum tempo naquele lugar porque aquilo significava uma melhoria no seu currículo. Então, essa questão dos soberbos e de ser humilde envolve algumas dessas questões aqui que nós tratamos. Vamos para o versículo 20, que diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então veja, preste atenção com a palavra e confie no Senhor e você será feliz. Na aula que nós comentamos Provérbios capítulo 2, nós falamos sobre isso, que aquele que inclina os ouvidos para ouvir atentamente as orientações do Senhor, que aplica o coração a conhecer a palavra do Senhor e que clama com os seus lábios. Clamar significa pedir insistentemente, por sabedoria. Alcançará, encontrará, entenderá o temor ao Senhor, entenderá o que significa ser amigo e ter a consideração por Deus. Então aqui esse versículo, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem e o que confia no Senhor será bem-aventurado, é exatamente isso que nós tratamos em Provérbios 2. Dedique-se realmente, profundamente a conhecer a palavra. Procure meditar, entender, avaliar, para que a palavra entre em você, de tal forma que seja natural tomar a decisão certa, mesmo diante das situações mais difíceis. Porque é muito simples você ler o texto de Provérbios, saber que a melhor saída para uma situação é uma, mas não estar internalizado em você. Na hora da angústia, na hora da prova, na hora da situação, você não consegue agir conforme o que você sabe. Agora, quando você medita na palavra e você torna os seus ouvidos atentos, o seu coração inclinado e você clama por isso, aquela insistência em se treinar, em ouvir a palavra, em atentar para ela, faz com que você naturalmente consiga reagir da forma correta. Um exemplo disso é quando nós estamos no trânsito e tomamos uma fechada. Todos sabem que a melhor atitude é desviar e continuar a rota, sem se irritar, sem se perturbar, porque é assim que um sábio procede. Ele não se incomoda com as barreiras, com as dificuldades que surgem no caminho, mas ele continua sempre avançando. Agora, é comum que aquele que não tenha meditado e refletido nisso, no momento em que toma uma fechada, sinta-se inclinado a dizer uma palavra indevida, dizer ali um palavrão ou xingar alguém, alguma coisa assim, porque sabe o que é o melhor a se fazer, mas não está treinado, não está condicionado a agir da maneira mais prudente. Verso 21. O sábio de coração será chamado prudente. Veja que o versículo 21 fala exatamente o que eu estava comentando aqui no 20. O sábio de coração é aquele que estudou e meditou tanto na palavra a ponto de se tornar sábio do coração. Naturalmente, ele responde com a resposta correta. As pessoas podem estar ali jogando pedras na pessoa, querendo que ela xingue, querendo que ela fale alguma coisa, querendo que ela reaja. E a pessoa consegue dizer assim: deixe eles, porque eles estão fazendo a coisa errada e eu estou seguindo o meu caminho. E eu vou continuar prosperando. Eu vou continuar estudando.
Eu vou continuar fazendo a coisa correta. Eu vou continuar ignorando os conselhos para que eu caia em uma situação de adultério, ou de corrupção, ou de desvio de dinheiro, ou de mentira, ou de qualquer coisa que leva para a derrocada da minha vida. O sábio de coração, ele é chamado prudente porque as pessoas olham e falam, ele sempre toma a decisão certa. Parece que é natural. É tão natural para ele, para ela, fazer o que é certo. A gente já testou, xingamos de tudo que era jeito e a pessoa simplesmente deu bom dia e continuou conversando com a gente e continuou avançando. E não tem nada que pare essa pessoa. Então o sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Imagine aquela pessoa que é afrontada por um inimigo e a pessoa só tem uma palavra: Jesus ama você. A pessoa sofre um desequilíbrio na hora. Fala assim: nossa, eu xinguei essa pessoa e essa pessoa ainda vem e diz para mim que Jesus me ama. Age com doçura comigo. Então, a doçura dos lábios aumenta o ensino. Quando você age com a doçura dos lábios, você está ensinando. Você está ensinando o outro que o comportamento dele de atacar a você é um comportamento que não tem sentido. A sua postura de agir com a doçura dos lábios é um ensinamento. Então, dentro dos relacionamentos, essa palavra aqui, que o sábio de coração será chamado prudente, a doçura dos lábios aumentará o ensino, é muito útil. Quando você consegue ser sábio com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com seus pais, com seus colaboradores, com seus colegas de trabalho, você é chamado prudente, você resolve muitas coisas só com esse versículo. Pense, eu preciso ser sábio de coração, eu preciso responder sempre de forma doce e mansa. Na maioria das vezes eu vou conseguir ensinar como resolver a situação. É claro que tem situações e situações. Tem aquela situação em que você já foi doce, você já fez a sua palavra de ensino e a pessoa está numa posição em que ele é seu liderado e ele age com preguiça, com displicência, com procrastinação, com desrespeito mesmo, inobservância das regras. Aí é o caso de se fazer a disciplina, de se usar o tom e a linguagem mais corretoras, dizendo, você não pode fazer isso, existe isso, 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 e de se aplicar a punição, aquela penalidade que está prevista no contrato e que precisa ser tratada. Mas tem muitas situações da vida em que a doçura ensina e resolve a situação. Avalie a situação. E a disciplina, a correção, ela é a última a ser usada. Primeiro, a doçura. Versículo 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Então, o entendimento para quem tem entendimento, o entendimento para aqueles que o possuem, quem tem entendimento, é uma fonte de vida. Porque ele sempre vai pegando da sua fonte de vida os conselhos, os entendimentos, o conhecimento para resolver a situação. Agora, os tolos têm uma instrução. A instrução dos tolos é o quê? É a sua tolice. Tem aquela pessoa que sempre fala que sabe tudo. Você fala para ela, olha, isso aqui você tem que fazer assim. A pessoa fala, eu já sei tudo, você não precisa me ensinar nada. E a pessoa vai fazer do jeito dela, do jeito tolo. A instrução do tolo é a sua estultícia. A estultícia significa tolice. A instrução do tolo é fazer tudo conforme que ele pensa, o que ele acha. O que esse versículo ensina para nós é, não seja tolo. Se você tem uma pessoa que tem instrução, que estudou para fazer aquilo, que já tem resultados positivos naquilo que vem fazendo,
e ela te deu uma instrução dizendo faça desse jeito, escute o conselho daquele que estudou para aquilo, daquele que faz aquilo há muito tempo, que tem prática e que tem resultado positivo. Não insista em continuar a fazer o que não dá resultado. Tem pessoas que ficam anos e anos tentando abrir um negócio e elas sempre vão à falência, mas elas juntam dinheiro e depois começam de volta e quebram de volta. Não insista na tolice. Busque conhecimento, seja humilde para aprender com aqueles que sabem, para que você possa prosperar. Então, aquele que é entendido, ele sabe que deve ouvir os que são mais sábios. Ele sabe que deve ouvir aqueles que são os melhores naquilo que ele está buscando. Quando você começa um negócio, busque estar com os melhores, para que você possa ter sempre o que aprender. Saia daquelas rodas de amizade em que você é o que sabe mais. Se você é o que sabe mais na roda, significa que você está perdendo conhecimento, perdendo crescimento, perdendo chance e oportunidades. Versículo 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Então, o coração do sábio busca cada vez mais conhecer mais para poder ter mais palavras de sabedoria, para acrescentar mais doutrina naquilo que fala. Verso 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então esse versículo 24 completa o versículo 21. Quando nós estávamos falando a respeito do sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumenta o ensino. Veja que o 24 fala que as palavras que é como favo de mel, as palavras suaves, que são doces para a alma e são saúde para os ossos. Quando você tem palavras agradáveis, você fortalece o doente. Quando você tem palavras agradáveis, você corrige muitas vezes os seus filhos, o seu cônjuge com uma palavra que é doce, do que você usar o tom da agressividade e do xingamento. Verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Nós comentamos esse versículo quando meditamos na aula 23 em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Esse versículo 25, ele repete o versículo 12 e diz exatamente que muitas vezes nós pensamos que estamos no caminho certo, mas no final existe uma armadilha, existe uma cilada, existe um perigo. Mas aquele que avalia com detalhamento, pede conselhos para pessoas mais experientes em relação aos caminhos que está percorrendo, medita passo a passo, consegue identificar no meio do caminho aonde está a armadilha e desvia para o caminho correto. Então, uma meditação maior sobre esse versículo está lá na aula de número 23. Aqui, nessa aula, vou me limitar a dizer isso, que muitas vezes você pensa que o caminho em que você vai é bom, mas preste bem atenção, só conclua esse projeto, esse relacionamento, levando para adiante para o casamento, quando você estiver bastante seguro daquilo que você tem avaliado. Peça orientação a Deus. Se o caminho que te parece direito é o namoro que você está tendo com uma pessoa que parece que é a pessoa certa, diga a Deus: Senhor, me mostra o caráter dessa pessoa. Abre os meus olhos para que eu consiga enxergar aquilo que pode estar em oculto, em um ponto cego da minha visão, que eu não estou vendo e que pode me trazer o mal. O Espírito Santo te mostrará, ele revelará se é realmente a pessoa certa. Quando você orar dessa forma, ele dará a instrução correta para o seu caminho.
com relação ao seu trabalho? Será que eu devo permanecer aqui? Peça a Deus que mostre claramente para que você receba o entendimento e você receberá. Com relação à aplicação em uma casa, a compra de um veículo, se você pedir a Deus que mostre realmente o que está por detrás daquela venda, daquele objeto, o próprio Deus faz com que a pessoa diga a você: tem esse defeito, tem essa falha, e você poderá tomar a decisão correta em relação a tudo que você fizer, sempre que puser os seus caminhos diante do Senhor. 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Então aqui, né, o trabalhador, ele trabalha para si mesmo porque a sua boca o instiga. Quando há necessidade de alimento, quando há necessidade da provisão, aquele que trabalha vai trabalhar com o propósito de satisfazer a sua necessidade. Verso 27. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Veja que o versículo 27, ele está dizendo que o homem que é mau, ele cava o mal. E veja que, por que ele cava o mal? Porque nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Aqui está dizendo, nós falamos no versículo 21 sobre a doçura nos lábios, falamos no 24 que o favo de mel são as palavras suaves, que são doces para a alma, que são saúde para os ossos. Agora no 27 nós vemos que o homem que é mau, que cava o mal, é o que usa a boca como se fosse um fogo ardente, para queimar outras pessoas, para derrubar outras pessoas, para dizer que as pessoas não prestam, não valem, para, enfim, causar destruição. 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O 28 vai na mesma ideia. Veja que quem é perverso levanta a contenda. O difamador é aquele que queima a fama do outro, aquele que destrói a fama do outro. Ele separa os bons amigos. 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Quando o 29 fala que o homem violento persuade significa convence o seu companheiro e guia-o por um caminho não bom. Quem convence usa palavras. Então veja aqui que nós temos uma sequência do verso 27, 28 e 29. Nos 3 versículos, nós vemos aqui como que o texto de Provérbios chama a pessoa que usa os lábios como fogo ardente de homem mau. No 28, chama aquele que cria contenda e difama as pessoas como perverso. E aqui no 29, chama aquele que convence o companheiro para o caminho mau de violento. Veja que é necessário prestar atenção no que as pessoas falam para você. Se a pessoa quer convencer você a ir para um caminho mau, essa pessoa, de acordo com Provérbios, é uma pessoa violenta. Por quê? Porque ele quer agredir você. Ele quer usar a violência para que você ande por um caminho mau, para que você caia, para que você vá para a desgraça. Então, não podemos levar como brincadeira quando uma pessoa nos convida a praticar crimes, a fazer coisas erradas, a praticar o adultério. Quem convence o outro, a praticar o adultério, dizendo: olha, mas é muito bonita, olha, mas ele é muito próspero, vai ser bom você fazer isso. Essa pessoa que te dá esse conselho é uma pessoa que está te agredindo, te espancando de maneira violenta para derrubar a sua alma, para destruir a sua vida. E afaste-se dessas pessoas. O texto de Provérbios fala que quem age assim é violento. Verso 30. Nós estamos aqui com 40 minutos, como só faltam 3 versículos, eu vou completar aqui essa aula aqui adiante. Então, se você chegou até aqui, tenha um pouco de paciência, que eu tenho gravado 30 minutos, mas aqui vamos concluir aqui essa aula. Verso 30. O verso 30
Completo 29. O homem violento fecha os olhos para imaginar perversidades. Mordendo os lábios, efetua o mal. Então veja, aquela pessoa que está pensando em praticar um crime, ela já pensa como que ela vai fazer. E ela já morde os lábios, como quem já realizou, como quem já viu todo o mal que ela projetou sendo realizado. Ao invés de você usar a imaginação para coisas más, o que esse versículo nos ensina é que nós podemos usar a imaginação para o bem. Vamos usar a nossa imaginação, fechar os nossos olhos e projetar coisas boas que podemos fazer para a nossa família, para os que estão à nossa volta, para fazermos a diferença no mundo. 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. O que o texto está dizendo é que coroa de honra, coroa é o que uma pessoa veste sobre a sua cabeça e que mostra que ela tem o governo, que ela tem uma honra, que ela merece ser honrada. Cãs são as marcas da velhice, as marcas da idade. Então, o que o versículo 31 está dizendo é que uma pessoa que tem mais experiência, uma pessoa da melhor idade, é uma pessoa que carrega uma coroa. A coroa de ter a experiência que adquiriu ao longo da vida. E essa coroa que essa pessoa da melhor idade usa é uma coroa de honra, quando ela tem as marcas da idade, quando essas cãs, achando-se elas no caminho da justiça. O que o versículo 31 está dizendo é: se uma pessoa sempre andou no caminho da justiça e ela chegou à melhor idade, você vai conversar com essa pessoa e você vai ver que ela carrega uma coroa de honra. Ela tem coisas boas para ensinar e falar a você. Então, o versículo 31 está dizendo que não é toda a pessoa da melhor idade que tem bons ensinos para você. Se a pessoa não se achou no caminho da justiça, as cãs, a marca da idade, não vai ser acompanhada de uma coroa de honra. A coroa de honra está com aqueles que caminharam no caminho da justiça. 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O longânimo é o que tem longo ânimo, é aquele que tem paciência. Melhor é aquele que tem paciência do que o valente. Por quê? Porque o valente sempre vai querer usar a violência para tomar uma cidade. Vai sempre querer usar a força, ele tem uma inclinação. A valentia é importante nos momentos de guerra, e ela é importante quando é necessária, mas aquele que tem o hábito de ser valente, quando ele não tem o longo ânimo, a paciência para medir o tempo exato de usar a valentia, ele acaba gerando o males. Por isso que o texto está dizendo aqui que melhor é o longânimo do que o valente. Melhor é aquele que tem a paciência e o longo ânimo de saber exatamente o momento correto de usar a valentia para resolver uma situação. É melhor você resolver as coisas de maneira pacífica, com a menor destruição possível. E o versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Esse versículo 33 diz que a sorte, está lançada, mas é do Senhor que procede toda a sua disposição, nos ensina que é Deus que faz com que a sorte encontre o seu caminho. E a experiência tem mostrado que a sorte só alcança aquele que está preparado. A sorte nunca se dispõe, a disposição, ou seja, a direção da sorte, nunca vai para aquele que fica parado. A sorte alcança com mais rapidez, com mais velocidade, aquele que está no caminho. Então, aquele que está estudando é o que consegue a aprovação nos exames que faz, porque a sorte chega no caminho daquele que estuda. A pessoa estuda,
Às vezes não consegue no primeiro, no segundo, no terceiro exame, mas enquanto a pessoa continua no caminho, a sorte bate na porta e fala: "Hoje eu cheguei para você". Agora, aquele que fica parado nunca vai alcançar o resultado, nunca vai chegar a encontrar a sorte pelo caminho, porque é do Senhor que procede a disposição da sorte. E Deus, como ele é justo, ele sabe quem está no caminho e quem não está. Ele faz a sorte bater na porta daquele que está no caminho no tempo certo. Então, acredite muito mais do que na sorte. Acredite em você e no seu trabalho, na sua dedicação e no seu empenho, que a sorte vai encontrar você no caminho, porque o Senhor fará com que ela se disponha, a disposição da sorte se dirija para o seu caminho. Essa é a aula de número 30. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas venham conhecer o livro de Provérbios e ampliar o conhecimento de Deus. Deus abençoe, amém, amém.